rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a ideia aqui é tentar passar pelas outras alterações que aconteceram após o Vaticano II nos outros sacramentos, não só a missa. Da confissão. A confissão é o sacramento com praticamente nenhuma alteração substancial pela própria natureza do sacramento, né? Não é uma celebração, não é uma cerimônia, é uma coisa breve entre o padre e o pecador ali, que está se confessando. Não se alterou a fórmula de modo algum, então, quanto a isso, não para a dúvida, né? O que passou a acontecer foi a criação do livro, do rito, da cerimônia da penitência, passou a ter um incentivo muito grande às realizações das celebrações penitenciais. E dentro dessas celebrações penitenciais, ou paralelo a essas cerimônias de celebrações penitenciais, as cerimônias de absolvições coletivas, né, que são bastante recentes, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, pelo que eu consegui encontrar, são recentes na história da Igreja, mas autorizadas em casos de necessidade. Um avião caindo, guerra, um bombardeio, um naufrágio, e aí, se caso sobreviva depois, regularize a sua confissão, mas é possível, tendo um padre ali, fazer essa cerimônia não é nenhuma cerimônia, né, mas fazer uma absolvição geral, sacramental, válida, né, sem perigo de morte. E o que há agora é um rito de uma cerimônia normal numa igreja. Então, amanhã, meio-dia, lá na paróquia, vai ter uma cerimônia de absolvição coletiva, vai todo mundo lá e tem o rito aqui, dito como fazer. No rito está dito que é para procurar o sacerdote, que a paróquia, quando for fazer a cerimônia, deve ter sacerdotes o suficiente para... Então, olhando o rito assim, é bastante confuso, porque a cerimônia, de certa forma, olhando com benevolência, de certa forma é um jeito de fazer, talvez, as pessoas fazerem um exame de consciência, que talvez não fizessem, então tem alguém ali falando, primeiro mandamento, eu fiz isso, eu fui na missa, Mas o que se vê na prática, 50 anos depois, são absolvições gerais, muito duvidosas, se de fato houve absolvição, e não é um estado de necessidade. Não, como a própria noção, aí puxando até com o batismo, né, com essa eclesiologia, com essa teologia, se a própria noção do mal e do pecado é esvaziada, claro que o sacramento que mais vai sofrer com isso é a confissão. Você que não estava no batismo, a penitência... Então, a confissão também ganha ela passa a se confundir muito com direção espiritual e com conversas, porque no livro, no ritual da confissão, está dito que, de acordo com usos e costumes e locais e tempos, não precisa ser ajoelhado e com uma separação. Ele diz primariamente que sim, que deve ter uma grade separando o padre de quem está confessando, mas que pode ser feito numa mesa, sentado, falando. Então, né, a famosa confissão na salinha, né, que é tão comum hoje em dia. E aí, chega-se hoje, o que a gente vê, pelo menos na realidade nossa, aqui de São Paulo, não vou nem dizer do Brasil, é que é muito difícil se confessar. Muito difícil conseguir se confessar. O pessoal brinca horário de padre, né? Então, pode se confessar lá na paróquia, das 2 às 4, de terça e quinta. Quem consegue ir Então, tem durante as missas, em várias igrejas, em São Paulo tem. Eu tenho notado até que em São Paulo tem aumentado a oferta de confissão. A própria falta a raridade das vocações pode acabar resultando um pouco nisso. Aí experiência pessoal, já fui me confessar na igreja e cheguei lá e o padre estava na secretaria, no computador. Eu falei, padre, precisava me confessar. Aí ele me olhou com uma cara, mas eu não posso sair daqui. Porque senão a igreja vai ficar aberta, vazia, sem ninguém, as pessoas vêm, aqui tem o cofre da paróquia, eu não posso sair daqui agora. Você pode esperar, porque a secretária, o horário dela... E eu vi que ele não estava com preguiça de fazer a confissão, não, ele queria fazer. Ele só sabia que ele não podia levantar dali, era uma igreja
uma região ruim, quer dizer, ficou com um pouco medo de deixar tudo aberto aqui, largado. Aí ele falou, meu filho, você pode voltar amanhã? Eu falei, posso, padre, posso, não tem problema. Aí foi curioso, que eu estava saindo, ele falou, filho, padre, ele, mas você não morre até amanhã, hein? E aí, como para exemplificar, eu dei o print aqui no índice da edição portuguesa do ritual da confissão. Lembrando que a confissão, o ritual aqui meio de cabeça, falando, você chega, o padre abençoa, confesso a Deus os meus pecados, fala ali os seus pecados, esses são os pecados dos quais eu cometi, um ato de contrição, o padre fala uma fórmula que leva uns 15 segundos para falar, eu te absolvo, faz um comentário, né? O padre pode fazer uma admoestação, dar uma bronca, recomenda uma penitência, absolveu, sinal da cruz, certo? Então isso aí acho que cabe numa página, né? Com letra bem grande, certo? O livro da confissão tem 470 páginas. Para ser justo, boa parte, o terço final dela são sugestões de leituras para essas celebrações. Então aí ocupa espaço mesmo. Mas é isso. Então, tudo bem, né? Tem os decretos, tem aqui uma catequese, de certa forma. Aí tem aqui, capítulo 1, celebração da reconciliação de um só penitente, página 37. Aí na 49, ou seja, 12 páginas depois, começa. Ou seja, o que importa aqui, 12 páginas. Esse é o rito. E tá muito ainda. Celebração da reconciliação de vários penitentes, esquema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Celebração da reconciliação de vários penitentes com confissão e absolvição geral. Textos que se podem usar, os apêndices, então, a absolvição das censuras. Aqui até bom, tem um exame de consciência em algum lugar. É bastante texto, né? Bastante para uma coisa bem simples, né? É um livrão, assim. For lá na Paulinas, no centro, na Loyola, lá, você imaginaria que era um folheto, né? Ritual da confissão. Toma, um marcador de página, né? O ritual da confissão. É um livro de 500 páginas. O rito, ele é mais ou menos assim, o padre faz, de certa forma, um exame de consciência, uma provocação, e aí as pessoas falam, confesso a Deus Todo-Poderoso, silêncio, tem um momento de silêncio, ou seja, as pessoas, naquela hora, o que elas deveriam estar fazendo? Pensando na listinha de pecados. Terminou, aí o padre, então, eu absolvo, em nome do Pai. É essa a cerimônia. É mais ou menos isso, né? Não são essas palavras desse jeito, mas de certa forma reflete também um pouco a má formação, isso, geração por geração, vai tendo uma má formação do próprio fiel que coloca a sua salvação como dizer assim, em risco, de certa forma. Né? Quer dizer, não estou mais em estado de graça. Se eu morrer, vou para o inferno. Preciso me confessar. Senão eu vou para o inferno. E é para sempre. Então eu vou numa dessas celebrações aí. Quer dizer, uma falta de zelo, talvez, com a própria salvação. Bom, agora da extrema-unção, também uma alteração na fórmula. A fórmula antiga da extrema-unção fazia a unção em todos os sentidos da pessoa. Então essas eram 6 unções, né, 5 sentidos e mais uma unção no peito. Passaram para 2 unções somente, porque é mais rápido. O rito era, por essa santa unção e pela sua piíssima misericórdia te perdoe o Senhor de todos os pecados cometidos com a vista, com os ouvidos, com o olfato, com o paladar, com as palavras, com o tato, com os passos. O novo rito, por essa santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio com a graça do Espírito Santo, o penitente diz amém, para que, liberto dos teus pecados, ele te salve na sua misericórdia e alivie os seus sofrimentos. Veja que na forma do rito tradicional, que essa santa unção te perdoe o Senhor de todos os pecados. Aqui ele te liberta dos pecados. O perdão é na hora, a libertação dos pecados, não sei. O rito, ele formalmente, praticamente muda de nome, de fato. A Constituição, novamente, que estabelece o novo rito, diz que é mais conveniente que seja chamado de unção dos enfermos, não de extrema unção, a extrema unção, que remete, claro, ao perigo da morte, à urgência do perdão dos pecados pela iminência da morte, a extremidade da vida, está no ponto extremo da vida, e passa a ser a unção dos enfermos, ou seja, para quem está doente. Os que estão doentes podem, então, não precisa haver risco de vida.
Então, com frequência, o rito é realizado sem que haja o perigo de morte, apenas como um remédio. Assim como a confissão estabelece um rito desse sacramento comunitário, né? Então, vai ter lá o dia que vai ter a unção dos enfermos para todo mundo, né? Então, tem também, não dei o print aqui, mas no índice do livro tem lá, o nome é Celebração da Unção numa Grande Assembleia de Fiéis. Então, não há nem a distinção, aí não é nem do perigo da morte, mas entre saudáveis e doentes. Tem os saudáveis recebendo o sacramento também. Aqui é a explicação do Paulo VI um pouco da mudança do nome. O Concílio Vaticano II acrescenta a extrema-unção, a qual também, com mais propriedade, com mais propriedade, é melhor, contém melhor, exprime melhor o que é o sacramento. Se pode chamar unção dos doentes. Não é sacramento apenas dos que se encontram no último transe da vida. Por isso considera-se tempo oportuno para receber quando o fiel começa, por doença ou velhice, a estar em perigo de vida. Então, ele coloca, tudo isso deve-se ter em consideração ser revisto o rito da Santa Unção, de tal modo que aquilo que é sujeito de mudança possa corresponder melhor ao condicionalismo dos nossos tempos. Julgamos dever modificar a forma sacramental, de sorte que, usando as palavras de São Tiago, se exprimam mais claramente os efeitos do sacramento. Uma vez que o óleo de oliveira, aí é aquela explicação, até agora exigido para a validade do sacramento, não existe ou é difícil de se obter em certas regiões, decretamos a pedido, etc. Quanto ao número das unções e aos membros que hão de ser ungidos, pareceu oportuno proceder a uma simplificação do rito. Por consequente, dada a presente revisão, atinge em alguns pontos o próprio rito sacramental, determinamos com nossa autoridade apostólica que para o futuro se observe o rito latino seguinte. O sacramento da unção dos doentes é administrado aos que se encontram enfermos em perigo de vida, ungindo-os na fronte e nas mãos, com óleo de oliveira ou, segundo as circunstâncias, com outro óleo de origem vegetal, devidamente benzido, proferindo uma vez só as palavras: por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio, com a graça do Espírito Santo, para que, liberta dos teus pecados, Ele te salve na sua misericórdia e alivie os teus sofrimentos. Então, é uma justificativa de livro-texto, assim, né, de como que o Vaticano II mudava os ritos. Então, tem aqui, o Vaticano II quer simplificar, quer deixar o rito mais breve, vamos mudar o nome para suavizar. Bom, do matrimônio, também são poucas as alterações, não tem alteração de fórmula, nada muito gritante. Algumas coisas chamam a atenção. O livro, né, o ritual do matrimônio novo, também tem uma infinidade de leituras, então ele também é muito grande, etc. O que chamou a atenção de diferente aqui é que no rito antigo, no novo rito, as perguntas da liberdade, né, você está fazendo de livre espontânea vontade, amar, respeitar, então quem responde são os noivos juntos. Sim, sim. Vós que seguis, estáis decididos a amar e respeitados ao longo de toda a vossa vida, os noivos. Sim, sim. No rito tradicional, primeiro para o esposo, depois para a esposa. Então eles respondem para que não, de certa forma, uma certa cautela jurídica até, primeiro eu vou perguntar só para você. É de livre, espontâneo? Sim. Agora para você. Vou repetir a pergunta. O que eu achei muito interessante é que a sugestão de leitura principal do rito do matrimônio, que tem uma leitura no rito novo, é Efésios 5, de 25 a 32. 25 a 32. Então, é o famoso texto de São Paulo aqui. Caminhai na caridade, exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós. Maridos, amai a vossas mulheres, como Cristo amou. 2a, né? 2, depois 25 a 32. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, etc. No rito novo, no rito antigo, não dá para ver, mas é de 22 a 32. E o que são esses dois versículos, os dois primeiros versículos? Aqui é a foto do missal. Sede submisso, a mulher sede submissa ao seu marido, né? Então, tá ruim de ler aqui, né? Que as mulheres estejam sujeitas a seus maridos, como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, do mesmo modo que Cristo é a cabeça da igreja, em que pesa também o valor salvador do corpo da mesma igreja. Assim como a igreja está submetida a Cristo, assim as mulheres devem estar em tudo aos seus maridos.
É uma coisa muito comum e que aí não está no rito, não está formalizado no ritual, mas que é prática em casamentos, que se vê muito, é a autocomunhão dos esposos. Né? Então não basta a comunhão na mão, mas a comunhão na mão dada pelo nubente ali na hora. Se eu não me engano, a bênção nupcial também foi alterada, mas eu não encontrei certinho o texto de uma e o texto de outra para comparar, não coloquei, e assim, uma bênção, não sei se haveria também grandes alterações. Essa daqui eu achei curiosa porque vai muito em linha nas alterações de leituras da própria missa, né? Tira as partes que incomodam um pouco, né? No sacramento da ordem também existe um debate grande sobre validade ou não. Aqui eu acho até temerário dizer que não é válido, porque senão nós praticamente não teríamos mais hierarquia na igreja. Eu não me aprofundei muito justamente por isso. Existe um livro do Michael Davis, que escreveu O Bombas Relógios, aquela trilogia, que eu escrevi aqui o nome do livro, A Ordem de Melquisedeque, e lá ele questiona a validade das ordenações, né? Então assim, se o Michael Davis escreveu um livro a respeito, eu não pretendo aqui em 2 slides desenvolver muito. O que chamou a atenção, e acho que é mais interessante talvez de mostrar aqui, são, eu coloquei aqui, né, admonições, orações, trechos, frases que os bispos falavam no rito antigo e que não falam mais, foram retirados. E, de certa forma, serve um pouco de embasamento para o Michael Davis alegar que são questionáveis as ordenações. Então, frases que o bispo não fala mais na ordenação nova. O sacerdote, pois, deve sacrificar, benzer, presidir, pregar e batizar. Que nos digneis chamar a unidade da igreja a todos os que estão alheios a ela, para iluminar todos os infiéis com a luz do Evangelho. Então, bem ecumênico, né? Que a sua missão seja alterar com a bênção incorrupta para o serviço do povo o pão e o vinho no corpo e sangue de vosso Filho. Dignai-vos, Senhor, consagrar e santificar essas mãos por esta unção e por nossa bênção, a fim de que tudo que elas benzerem seja bento, e tudo que elas consagrarem seja consagrado e santificado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Recebe o poder de oferecer a Deus o sacrifício e de celebrar missas, tanto pelos vivos quanto pelos mortos, em nome do Senhor. Recebe o Espírito Santo, a quem perdoares os pecados, serão perdoados, e a quem retiveres, eles serão retidos. Não que no rito não tenha, não se esteja dito que o padre vai receber a ordem para se confessar, mas não é mais dito dessa maneira. E algumas coisas não são ditas mais mesmo, né? Um dos argumentos do Michael Davis é que se na ordenação não é só, e não estou falando que é isso que acontece porque não estudei, a linha argumentativa dele vai, né, de que se é só uma imposição das mãos com o envio do dom do Espírito Santo, sem dizer para que o padre, aquele neo-sacerdote, está recebendo o Espírito Santo, que é o que está dito aqui nessas frases, é para consagrar o pão e o vinho, é para perdoar os pecados, então não se está fazendo nada, está se fazendo quase que um novo crisma, praticamente, né? E que ficaria, por não ter não estar claro qual é a ordem que aquela pessoa está recebendo, ficaria até muito próximo das ordenações anglicanas, que são inválidas. Então, a linha argumentativa dele é por aí. Não estou dizendo que é exatamente isso, não li, não sei. Outro trecho aqui, os novos sacerdotes então prometem obediência ao seu bispo, que lhes admoesta, aqui não é uma frase, né? Obriga. Lhes admoesta a ter em conta que o oferecimento da Santa Missa não está isento de riscos e que devem aprender com outros sacerdotes experimentados tudo o que seja necessário antes de empreenderem essa responsabilidade tão perigosa. Esse aviso não tem mais. E no final a bênção, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e os faça bem-aventurados na ordem sacerdotal, permitindo-vos oferecer sacrifícios propiciatórios a Deus Todo-Poderoso pelos pecados do povo. E aí, finalmente, eu não coloquei aqui, e aí eu posso, na verdade, fazer até um resumo do que é dito, mas para falar dos exorcismos, das outras bênçãos, é uma entrevista do padre Gabriele Amorf, que foi exorcista da Diocese de Roma durante 30 anos, ele fundou e foi presidente da associação, morreu em 2016. Parece que estão até gravando um filme dele agora, vamos ver o que vai vir, né? Mas, enfim, e o rito dos exorcismos, né, o livrinho, a parte no ritual dos exorcismos, foi a última coisa a ser mudada. Claro, porque
ninguém se importa com o exorcismo mais, né? Então, lembraram, né? É mesmo, precisa mexer naquilo lá, né? Que ninguém mais faz, porque para que serve um exorcismo, né? E quando começou esse movimento para mudar, ele que já era um exorcista de nome, digamos assim, presidente dessa associação dos exorcistas, ele tentou ir a Roma, segundo ele, né? Segundo, tá escrito na Lumen Gentium, eu tenho que ir aí dar palpite nas coisas, não é? Então, tem que fazer assim assado, os exorcismos não mudem isso aqui pode deixar mais claro, isso aqui pode dividir, falta exorcismo de não sei o quê, e foi ignorado. E saiu o ritual novo dos exorcismos. E ele dá uma entrevista para aquela revista famosa 30 giorni, né? 30 dias, ele dá uma entrevista em junho de 2001, a entrevista está no site, eu tenho ela aqui eu acho que é inconveniente que ler, mas ela eu coloquei uma tradução automática, né? Mas é interessantíssima a entrevista porque ele muito mal-humoradamente diz que é um absurdo o que foi feito no novo ritual do exorcismo. Por quê? Ele diz, as pessoas que escreveram os novos exorcismos, não é que elas não são exorcistas, não é que elas não participaram de exorcismo, elas não fazem ideia do que é um exorcismo. E, por muita pressão, foi incluído no final, tem um asterisco qualquer, dizendo que, bom, esses são os novos rituais dos exorcismos, mas, se o padre quiser, ele pode pedir ao bispo, e o bispo deve pedir a Roma, e Roma concederá, sem nenhum problema, o uso do ritual antigo dos exorcismos. Por quê? Eles conseguiram, no fim, convencer, para dizer que, olha, esses exorcismos novos são, ele diz, com essas palavras, absolutamente ineficazes, não servem para nada, não funcionam, não são bons. Tem uma história uma anedota, né, uma anedota do Curadares, né, o Curadares estava fazendo um exorcismo e lá pelas tantas, depois de horas, né, o diabo fala, eu vou embora porque o senhor é muito santo, mas esse latim é complicado. Esse latim é muito ruim. Mas ele diz, deveria ter deixado até mais aqui, né, ele citando a Lumen Gentium, que ele fala que ele tem que ir lá. Aqui, deixa eu ver exatamente. Aqui. O novo prefeito da congregação para o culto divino, o cardeal Jorge Medina, acrescentou uma notificação ao ritual, na qual se afirma que os exorcistas não são obrigados a usar esse ritual. Mas se quiserem, podem ainda usar o ritual antigo, fazendo um pedido ao bispo. Os bispos devem pedir autorização à congregação, que, no entanto, como escreve o cardeal, de boa vontade a concede. Aí o entrevistador pergunta, é uma concessão muito estranha. Ele fala, você quer saber de onde vem? De uma tentativa feita pelo próprio cardeal Ratzinger, prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, e pelo próprio cardeal Medina, de introduzir um antigo no ritual, aqui é para a tradução, um artigo no ritual, que era o artigo 38, no qual os exorcistas eram autorizados a usar o ritual anterior. Sem dúvida foi uma manobra in extremis para nos fazer evitar os grandes erros que existem nesse ritual definitivo. Mas a tentativa dos dois cardeais foi rejeitada. Então o cardeal Medina, que tinha entendido o que estava em jogo, decidiu nos dar esse bote salva-vidas de qualquer forma, acrescentando uma notificação separada. E ele diz depois do próprio novo ritual, ele diz que todas dificilmente aqui. O Concílio Vaticano II pediu a revisão de alguns textos. A resposta é grande, mas é boa. Ao desobedecer esse comando, eles queriam refazê-los completamente, sem pensar que as coisas também poderiam piorar ao invés de melhorar. Em muitos ritos foram agravados por essa mania de querer jogar fora tudo o que ficou no passado e fazer tudo de novo, como se a igreja até agora sempre nos tivesse enganado e se enganado, e só agora tivesse tempo para o grande, como se só agora finalmente tivessem chegado os gênios, os super teólogos, os super biblistas e super liturgistas que sabem dar à igreja as coisas certas. Mentira! O último concílio havia simplesmente pedido para revisar esses textos, não para destruí-los. O ritual exorcista, por exemplo, tinha que ser corrigido, não refeito. Houve orações que têm 12 séculos de experiência. Antes de cancelar orações tão antigas e que durante séculos se mostraram eficazes, devemos pensar nisso por um longo tempo. Mas não.
Todos nós, exorcistas, usando as orações do novo ritual provisório como prova, experimentamos que elas são absolutamente ineficazes. Mas o rito do batismo infantil também foi agravado, foi abalado quase ao ponto de eliminar o exorcismo contra Satanás, que sempre teve enorme importância para a Igreja, tanto que foi chamado de exorcismo menor. Paulo VI também protestou publicamente contra esse novo rito. O rito da nova bênção foi agravado. Li cuidadosamente, aqui é o ritual de bênçãos, né? O ritual de bênçãos também foi agravado. Li cuidadosamente todas as 1.200 páginas. Bem, toda referência ao fato de que o Senhor deve nos proteger de Satanás, que os anjos nos protegem do ataque do diabo, foi meticulosamente removido. Retiraram todas as orações que ali estavam para a bênção dos lares e das escolas. Tudo foi abençoado e protegido, mas hoje a proteção ao diabo não existe mais. Não há mais defesas ou mesmo orações contra ele. O próprio Jesus nos ensinou uma oração de libertação do Pai Nosso. Livra-nos do maligno. Livra-nos da pessoa de Satanás. Em italiano foi traduzido incorretamente, e agora rezamos dizendo livra-nos do mal. Falamos de um mal genérico, cuja origem não é conhecida. Ao contrário, o mal contra o qual nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a combater é uma pessoa concreta. Esse último ponto aqui, aí prometo que eu encerro, mas é interessante também. Então ele diz que o novo ritual de exorcismo é ineficaz. O entrevistador pergunta: nossa, é uma acusação pesada. Ao que você se refere? Eu vou dar 2 exemplos. O ponto 15 fala sobre o mal e como se comportar. Aqui da tradução ele está falando de mal de trabalho, feitiço, né? Feitiço é o mal causado a uma pessoa recorrendo ao diabo e pode ser feito de diferentes formas, como feitiços, maldições, mal-olhado, voodoo, macumba. O ritual romano explicava como deveria ser abordado. O novo ritual, por outro lado, afirma categoricamente que há uma proibição absoluta de realizar exorcismos nesse caso. Absurdo. Os males, os trabalhos, são de longe a causa mais frequente de posses e de males adquiridos pelo diabo. Nada menos do que 90%. É como dizer aos exorcistas para não operarem mais. O ponto 16 afirma solenemente que os exorcismos não devem ser realizados se não houver certeza da presença diabólica. É uma obra-prima da incompetência. A certeza de que o diabo está presente em uma pessoa só pode ser alcançada fazendo o exorcismo. Entre outras coisas, os redatores não perceberam que contradizem em ambos os pontos o catecismo da Igreja Católica, que indica a realização do exorcismo, tanto no caso de possessões quanto dos de males causados pelo diabo. Então, vamos rezar? Pai, Filho e Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Carmo. Rogai por nós. Em nome do Pai,